Olá a todos, problema 50 do capítulo 15 do Hibbler. O canhão de mola de 5 kg repousa sobre a superfície lisa. Ele dispara uma bala de massa 1 kg a uma velocidade de 6 metros por segundo relativa ao canhão. Bastante importante esse comentário. Na direção mostrada. Então a figura é da velocidade, linha aqui, relativa ao canhão. Se o canhão está originalmente em repouso, determine a distância que a bala estará do canhão. Então veja que pergunta importante, né? Determine a distância que a bala estará do canhão no instante que ela atingir sua maior altura C. Despreze a dimensão do canhão. Então vamos lá, vamos ver que tipo de problema é esse. Perceba que vai envolver uma série de conceitos que foram analisados até aqui. Vamos aplicar, conservação da quantidade linear de movimento. O que nos diz a aplicação da conservação linear? Que o momento linear no instante 1 é igual ao momento linear no instante 2. Por que eu posso aplicar essa forma da conservação e não da quantidade de movimento linear completo, onde teria o termo do impulso? Porque ele fala que o canhão repousa sobre uma superfície lisa, não tem atrito aqui. Então, na direção X, nenhuma força externa vai atuar entre os instantes 1 e 2. Então, por isso, o movimento linear se conserva. E por isso, dessa fórmula poder ser aplicada. Eu tenho uma partícula, então eu tenho duas partículas, o canhão e a bala. Então eu tenho que levar em consideração o somatório. Por isso que aqui não está só mv, está o somatório. Por instante inicial, as duas estão paradas, repousa. Depois do disparo, eu tenho então que analisar as duas, tanto a bala com massa de 1 kg, velocidade da bala na direção x, mais a massa do canhão vezes a velocidade do canhão na direção x. Percebam que uma vai ser positiva, a outra negativa, mas eu coloco tudo aqui positivo e depois eu vejo o valor que eu encontrar, o sinal. Daqui eu já tiro uma relação importante, que a velocidade da bala é 5 vezes menor do que a velocidade do canhão e tem direção contrária. Faz todo sentido, Então a bala vai para frente, o canhão vai ter uma velocidade para trás, para a esquerda e no nosso plano horizontal. Muito bem, daqui não vai sair mais nada, mas agora eu posso aplicar o conceito que foi visto lá no último item do capítulo 12, velocidade relativa. Então, o que eu tenho escrito aqui? A velocidade absoluta da bala na direção x é igual à velocidade absoluta do canhão na direção x mais a velocidade da bala referente ao canhão. Poderia ter escrito ao contrário, que a velocidade do canhão é igual à velocidade da bala mais a velocidade do canhão em relação à bala? Poderia. Não tem problema nenhum, seria verdade, só tem que tomar cuidado, O primeiro índice aqui é o primeiro índice aqui. Agora, o que o enunciado nos fornece é a velocidade da bala relativa ao canhão. Ele dispara uma bala a uma velocidade de 6 metros por segundo relativa ao canhão. Então é mais conveniente que eu escreva essa fórmula dessa maneira, porque assim esse item eu já tenho. A velocidade da bala, eu sei que ela está relacionada com a do canhão por essa equação. Então eu posso reescrever essa equação agora considerando a velocidade do canhão como única incógnita. A velocidade relativa, 6 metros por segundo, ele deu o ângulo inicial, cosseno de 30, eu vou ter a componente dela em x. Então daqui eu tiro que a velocidade do canhão
é menos raiz de 3 sobre 2, o canhão está indo para trás, e a velocidade da bala, que é menos 5 vezes isso, né? Negativo, 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Muito bem, mas ainda não é exatamente isso que eu quero, né? Ficou bom eu ter essas velocidades, mas eu vou precisar de algo mais. Preciso das velocidades em y agora. E aqui um ponto muito importante do problema. Então a pessoa poderia ser, né, levada a pensar que vamos aplicar a quantidade de movimento linear na direção y. Não é isso? Eu apliquei em x, achei as velocidades relativas, apliquei velocidade relativa, determinei as velocidades. Poderia levar para y. Não, não posso. Não posso fazer isso, estaria muito errado, porque em y eu tenho a força normal que segura esse canhão e que vai atuar durante o disparo. E aqui e não foi dado esse valor. Então eu não posso utilizar, não existe conservação do movimento linear na direção de y para este caso, porque eu tenho uma força atuando. Então isto não é verdadeiro. Então não posso. Tenho que pensar em outra estratégia. Agora na direção y está mais fácil, porque qual que é a velocidade do canhão na direção y? O canhão ele está deslizando sobre a superfície, a velocidade do canhão é zero. Então, se a velocidade do canhão é zero, antes do disparo, depois do disparo, tudo bem. Então, ficou mais fácil. A velocidade da bala na direção y é a própria velocidade relativa na direção y. 6 vezes seno de 30 meio, então a velocidade da bala é 3 metros por segundo após o disparo, para cima, né? Nessa direção. Maravilha, então agora eu já tenho, né, a velocidade do canhão é zero, eu já tenho todas as velocidades. Agora é um problema típico de lançamento inclinado, né? Lançamento inclinado. Quais fórmulas eu tenho? Eu tenho a fórmula da velocidade. E por que é interessante eu utilizar essa fórmula? Eu quero saber o que foi perguntado. Determine a distância que a bala estará do canhão no instante que ela atingir sua maior altura. Quando ela atinge a maior altura, qual que é a velocidade em y? É zero. Então, a velocidade em y, eu já sei que é a que eu quero. O primeiro termo aqui vai ser zero. O V0 é a velocidade que ela foi atirada, essa que eu acabei de determinar, Vy. E a aceleração que atua está sendo para cima, né? Eu estou levando em consideração o movimento na direção vertical. É a própria aceleração da gravidade. Se para cima é positivo, a gravidade atua para baixo, menos 9. Com isso eu tenho Vy0, né? Eu quero o instante que ela pare. Minha única incógnita é o tempo. Quanto tempo ela demora para chegar no ponto C. Muito bom, 0,30 a 58 segundos. Nesse intervalo de tempo ela já atinge a sua maior altura. Agora, se eu tenho o intervalo de tempo, né, eu tenho o tempo que ela demora, e eu sei a equação da distância percorrida em qualquer direção, inclusive na direção y, eu posso agora usar os termos que eu tenho aqui. Quais termos eu tenho? Então, a altura que essa bala vai estar ali, vamos chamar de h. Então, h é a altura que eu quero determinar. Então, o meu S de y é o próprio h. A minha distância inicial percorrida, eu considero que é zero, né? Eu considero que no momento que ele atirou, a partir dali que eu vou determinar. O V0 na direção y já foi dito aqui que é 3, né? Que é componente na direção y. O tempo agora eu tenho 0,3058. Metade da aceleração também já foi dito aqui que é da gravidade. Então eu tenho todos os termos para o meu equacionamento. Eu sou capaz de determinar a altura. Ah, mas poderia utilizar, tem as outras fórmulas prontas? Poderia. Sempre tem muitas maneiras de resolver o problema. Inclusive,
eu costumava resolver de outra forma. Se você procurar a resolução desse problema das aulas anteriores, das turmas anteriores, provavelmente vai estar diferente. Então não se preocupem, veja, a maneira que está sendo resolvida aqui eu acho mais geral, porque parte das fórmulas que estarão disponíveis no formulário. São essas fórmulas que você tem lá. Então é interessante usar os dados que você tem para poder chegar às respostas com as fórmulas completas e não já utilizar as fórmulas quebradas ou já simplificadas para casos específicos, né? Então, maravilha, eu sei a altura que ele chegou, mas eu ainda quero saber a distância que ele percorreu em x, né? Eu tenho a distância que ele percorreu em y. Vamos analisar esse movimento agora. Opa, vamos trazer todos os dados aqui de novo. Vamos analisar esse movimento em x agora. Veja que a equação é a mesma, por isso que eu acho interessante esse tipo de resolução. Pego a mesma equação. É claro que agora a aceleração na direção x, não tenho, né? Na direção sentido horizontal aqui eu não tenho aceleração, então eu coloco que é zero, mas a fórmula é a mesma. Então vou determinar essa distância que ele percorreu em x. Sx vai ser então a distância, a incógnita que eu quero. Eu considero que ele partiu do zero. O v0 é a velocidade. Aqui tem um detalhe importante. Eu poderia ter feito, como eu fazia até o semestre passado, eu tenho a velocidade da bala, que é para frente, e 5 vezes a velocidade do canhão, que é para trás. Então aqui eu poderia ter aplicado esta fórmula para a bala, ver quanto que a bala andou depois que foi disparado. Aplicar essa mesma fórmula para o canhão, ver quanto que o canhão recuou depois que foi efetuado o disparo. E depois eu somo essas distâncias. Mas veja que eu já tenho a velocidade relativa. Então, se eu utilizo e poderia somar as duas, né, se eu tenho uma ou outra, mas em x, a velocidade relativa já é a própria soma das duas. Então, coloco direto aqui, 6 cosseno de 30, 3 vezes raiz de 3 metros por segundo. Veja que essa velocidade não é nem da bala e nem do canhão, já é a velocidade entre eles. Então, muito mais direto. E a aceleração em x é zero. Então, a minha única incógnita aí é a própria distância percorrida, 1,589 metros. Então, agora eu tenho o x, eu tenho o h. Tomar cuidado que o que foi perguntado é a distância, né? Então, ainda é o módulo ali, eu preciso da distância. Mas aí, como elas são perpendiculares, basta eu elevar o x ao quadrado, o h ao quadrado, tirar a raiz e eu tenho efetivamente o que está sendo perguntado, que é a distância entre a bala e o canhão. Com esses dois valores, eu tenho que a distância entre a bala e o canhão é, quando ela atinge a altura máxima, a distância entre a bala e o canhão, nesse momento, 0,3 segundos depois do disparo, é de 1,65 metros. Então, um exercício interessante porque ele abordou diversos conceitos. Lembrar que eu não podia aplicar a conservação aqui, porque eu não sabia a força que estava atuando, mas eu sabia a velocidade do canhão, que é zero na direção y a todo momento. Então, eu determinava a velocidade da bala e, com isso, transformava num lançamento inclinado, onde eu tenho todas as equações, basta trabalhar com as acelerações, com as distâncias e velocidades iniciais, e eu pude determinar essas distâncias h e x. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe no Moodle. Até mais.